É encerrada a terceira rodada na Copa do Mundo de Clubes, também encerrada também a participação brasileira na fase de grupos dos times brasileiros e todos os brasileiros estão no mata-mata. Isso é muito bom para aumentar o cartaz brasileiro em futebol internacional. Mas fazendo já um parêntese também, em vista River Plate e Boca Juniors, que vieram para esse Mundial via ranking, foram eliminados. Para mim, de forma até vexatória. O River Plate, que chegou com chance de classificação, parou pelo caminho. Boca Juniors foi até pior, né? Conseguiu empatar com um time semi-amador da Nova Zelândia. Só que no caso era um pouco mais difícil pro Boca Juniors, que tinha que vencer essa equipe frágil e as outras equipes do grupo ainda tirar saldo também. Então acabou se complicando por causa de si mesmo, por levar gols indevidos, né, em diversas partidas. Então River Plate e Boca Juniors eliminados, que não vieram por méritos dentro de campo, como Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, que vieram porque foram campeões de Libertadores. River Plate e Boca veio pelo ranking, né? É o tal do, não, vai você também, já tem muito brasileiro. Os brasileiros se classificaram, com justiça. Outros nem tanto, mas foi. Independente do que, justiça ou injustiça, os brasileiros estão classificados, os argentinos estão fora, né? Antes de já falar dos jogos dos times brasileiros nessa terceira rodada e já projetando os confrontos em oitava de final, já pedi para você já deixar o like, não deixe para o final do vídeo, já deixa agora, deixa o like, compartilhe o conteúdo do canal e se caso não for inscrito ainda no canal Lealdade em Padrão, já faça a sua inscrição, né? Sempre bom relembrar. Agora vamos falar agora dos resultados dos brasileiros nessa terceira rodada, né? O que me chamou mais atenção, nenhuma vitória. Em rodadas anteriores que teve um bom desempenho, pelo menos quanto a resultado dos times brasileiros, dessa rodada, não. Alguns times brasileiros sofreram para poder conseguir pelo menos um empatezinho. Teve brasileiro que perdeu, teve brasileiro que empatou, mas já estava tranquilo e confortável, mas ainda bem que todos classificaram, né? Falar do resultado, os resultados do caso dos brasileiros: Palmeiras 2, Inter Miami 2, né? Mais à frente vou esmiuçar o que eu achei dessa partida, né? Dar um breve dizer, né, o meu achismo sobre isso, né? Tentar ser breve. Botafogo 0, Atlético de Madrid 1, Flamengo 1, Los Angeles FC 1, Fluminense 0, Mamelodi Sundowns da África do Sul também 0. Como eu tinha citado, todos os brasileiros se classificaram, mas só Palmeiras e Flamengo obtiveram a primeira colocação. E só o Flamengo entrou nessa terceira rodada com a primeira colocação já definida. Tanto Palmeiras, Botafogo e Fluminense tiveram que fazer algo para poder sacramentar a sua classificação. O Flamengo entrou mais tranquilo. Então, o empate em 1-1 foi dito menos controverso, no caso, menos reclamável. Porque o Flamengo poderia entrar até com a equipe toda reserva. Não, entrou com alguns desfalques, né? Preservou alguns jogadores, uns entraram durante a partida, mas o Flamengo não precisava se expor tanto, que mesmo que perdesse a partida, que seria muito difícil acontecer, tanto que não aconteceu, o Flamengo não perderia a liderança do grupo. Mas eu vou falar do Flamengo também mais à frente, tanto que o Flamengo acabou líder, né? Mesmo se ganhasse, perdesse ou empatasse, o Flamengo era líder, e como prêmio caiu um grande adversário no seu colo. Isso que é meio complicado. Falar então do que eu achei dos jogos, né? O Palmeiras conquista a liderança, né? Sacramenta a liderança empatando com o Inter Miami, mas com atuação bem abaixo. Atuações, no caso, veio a atuação contra o Porto, que foi bem animada, bem impositiva, o Palmeiras jogando bem, mas falhou em fazer os gols. Depois foi pegar o Al-Ahly do Egito, o nível futebolístico do Palmeiras caiu devido às diferenças climáticas, o calor muito forte, a parada por risco de tempestade.
o time do Palmeiras caiu seu nível, mas pelo menos conseguiu a vitória. E o ápice do não futebol palmeirense, que veio definhando na fase de grupos, muito preocupante, foi o empate em 2-2 com o Inter Miami. Vamos falar a verdade, a frágil equipe do Inter Miami, né, tem seus pontos, tem o seu Busquets, o seu Jordi Alba, o seu Luizito Soares, Messi, mas todos envelhecidos, são nomes que fizeram sucesso em 2010, 2012, mas estamos em 2025. E o Palmeiras sofreu demais para poder conseguir ratificar a classificação, né? É bom salientar. Enquanto a partida estava 2-0, o Palmeiras conseguiu empatar 2-2, mas estava 2-0 para o Inter Miami e o Porto empatava com o Al-Ahly. Se saísse mais um gol do Porto e o Porto vencesse, o Palmeiras estaria eliminado. Por isso que teve a carga emocional do Palmeiras, que jogou o primeiro tempo do Palmeiras contra o Inter Miami, foi pavoroso, não foi triste, foi lamentável. Tanto que o Palmeiras encerrar a fase de grupos dessa forma, que eu acharia que o Palmeiras poderia classificar na liderança, mas com um futebol um pouco melhor, com resultados um pouco melhor, mas não, o Palmeiras sofreu indevidamente. Um ponto que eu quero falar do Palmeiras também, que é o ápice de tudo isso aí, nada é por acaso, tudo culminou com essa vitória porque classificou, mas o empate em 2-2, que acabou com gosto de vitória, pelo menos dentro de campo, mas não pela atuação. O que mais me chamou a atenção depois do jogo foi a declaração do Estevão, que meio que respondendo as questões sobre o mau futebol do Palmeiras, até por ele não ter se empenhando no bom futebol, ele dá a declaração que está difícil manter o foco no Palmeiras e pensar na Europa, que dá um friozinho na barriga. Para mim foi uma frase totalmente infeliz, né? Tem 17 anos, mas já é um homem, né? 17 anos, que tanto que esse homem, 17 não, já completou 18 anos, né? Ainda quando ainda estava disputando o campeonato estadual, o Palmeiras que veio a perder o título para o Corinthians, o Estevão em finais apagado, em jogos grandes apagado, e agora já com um homem feito 18 anos, dá uma declaração dessa, mas não é mais criancinha, é jovem, mas não é mais criancinha. Mas estou com a cabeça, né? Fica difícil assimilar. Você está com o Palmeiras, o time que te formou numa Copa do Mundo de Clubes, e você está difícil manter a concentração? O que você precisa mais? Eu penso assim, o Chelsea também está classificado para as oitavas. Por que você não já vai direto pro Chelsea? Tá com a cabecinha lá, tá no Palmeiras. Se Abel Ferreira tivesse pulso, já eliminaria. Fala, Estevão, se não vou te mandar embora pro Brasil agora, você nem vai mais voltar pro Brasil, come um banquinho agora. Pelo menos começa o jogo contra o Botafogo. Nas oitavas, começa no banco, mas dificilmente, eu acho que o Estevão não vai passar por isso, e acho que o Abel não vai fazer isso com ele. Então, 2-2, uma partida do Palmeiras bastante abaixo, como ele se superou mediante a fragilidade da equipe americana, a equipe do Messi, o Inter Miami, mas conseguiu entre aspas, vitória por 2-2, porque Palmeiras sim, flertou até com uma desclassificação, e se terminasse em segundo colocado, poderia pegar o Paris Saint-Germain. Então aí, se o Palmeiras vai ter dificuldade com o Botafogo, imagina o que teria com o Paris Saint-Germain. Segunda partida lá, que foi a derrota do time brasileiro. Nenhum brasileiro venceu nessa terceira rodada. Foi Botafogo 0, Atlético de Madrid 1. Botafogo pode-se dizer que flertou um pouco a desclassificação, no sentido de, se o Atlético de Madrid acho que fizesse 3 gols, se eu não me engano, eliminaria o Botafogo. O que não aconteceu, foi só 1-0. O gol foi de, se não me engano, Anthony Griezmann. Foi lá e fez o gol do Atlético, né? 1-0, o Botafogo, que estava com um empate assegurando a liderança, tomou o gol, perdeu a liderança, mas teve a classificação. Botafogo achando que ia pegar o Inter Miami, acabou pegando o Palmeiras. Fazendo um grau comparativo. Palmeiras que vão se enfrentar Palmeiras e Botafogo no mata-mata. O Palmeiras pode-se dizer que foi um
pouco, beneficiado, no sentido de pegar um Botafogo e não um Paris Saint-Germain. Tanto que para mim tá tudo muito equilibrado. Só que o Botafogo, que tava com sonhos de poder pegar um Inter Miami, agora vai enfrentar um Palmeiras. O Palmeiras foge do Paris Saint-Germain e o Botafogo vai encarar o Palmeiras. Então eu acho que nesse confronto em oitava de final, Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras, mesmo atuando embaixo, eu acho que vai se superar, pode até poder vir a classificar, porque não é um bicho-papão europeu. Do Botafogo, foi uma partida dito abaixo, porque é um bom time do Atlético de Madrid, mas eu esperava um pouco mais, pelo menos do ataque botafoguense. Então, acho que contemporizou muito a partida lá do 0-0 é nosso, tá tranquilo, a liderança, e acabou acontecendo o gol. Então foi uma partida até dita parelha, no caso um pouco mais tendenciado para o time de Madrid, do Atlético de Madrid, mas o Botafogo jogou a partida de segurança, sem precisar se expor. Tomou o gol, perdeu a liderança, mas conseguiu a classificação. Tanto o Palmeiras passou em primeiro com 5 pontos e o Botafogo terminou com mais pontos do que o Palmeiras, terminou com 6 pontos, mas acabou em segundo, que era um grupo dito até mais difícil. Tanto que nos meus palpites, eu coloquei que o Botafogo não passaria nem da fase de grupos. Errei feio, né? E eu coloquei que o Palmeiras lideraria a chave, sim, e conseguiu passar na liderança. Nisso eu acertei. Só não acertei a forma que o Palmeiras ia sofrer tanto na fase de grupos. A outra partida dos brasileiros, Flamengo 1, Los Angeles 1. Uma partida tranquila para o Flamengo. Se o Flamengo empatasse, perdesse ou ganhasse, como empatou 1-1 com o Los Angeles FC, o Flamengo é líder. Então, qualquer resultado. Para mim, o Flamengo poderia ter colocado a equipe reserva. Por mais que a premiação por vitória é 11 milhões de reais por vitória na fase de grupos, o Flamengo apenas empatou, né? Foi uma partida bem, mas sabe aquela bem um clima de amistosão mesmo. O Los Angeles FC é uma equipe frágil, o Flamengo tranquilão. Não, hoje é só um amistoso. O resultado não importa, pelo menos para âmbito esportivo, não financeiro. Sai o gol do Los Angeles e em seguida já sai o gol do Flamengo. Tanto que mostrou que se o Flamengo forçasse o ritmo um pouco, pegasse mais firme, o Flamengo acabaria vencendo a partida. Não venceu, mas ganhou a liderança. E como prêmio, o Flamengo vai pegar um Bayern de Munique, né? Se do outro lado vão ter um Palmeiras e Botafogo que vai sair faísca, né? Faísca com o Botafogo, trocadilho infame. Mas o Flamengo vai pegar um Bayern de Munique. Então, o Flamengo que sonhou com um adversário mais acessível, acabou caindo no seu colo um Bayern de Munique. E eu acho muito difícil, mesmo o Flamengo sendo o Flamengo, conseguir vir a se classificar. Na outra partida dos brasileiros, né? Fluminense empata com o Mamelodi Sundowns da África do Sul, 0-0. Uma partida horrível para deixar Palmeiras e Inter Miami 2-2 no chinelo. Porque pelo menos Palmeiras e Inter Miami saiu gols. Teve a reviravolta, o Palmeiras que não jogou nada, se esforçou no segundo tempo, fez os gols e teve aquela carga emocional. Fluminense e Mamelodi Sundowns não teve nem isso, 0-0. O 0-0 para o Fluminense bastou para poder a classificação. A vitória simples por 1-0 dava a primeira colocação para o Fluminense. Tanto que se o Fluminense vencesse, fugia da Inter de Milão. Acabou em segundo e vai pegar a equipe italiana. Forte equipe italiana, porque Inter de Milão recentemente vice-campeão europeia, vice-campeão da Champions, perdeu até a final pro Paris Saint-Germain, que também está classificou até no grupo do Botafogo, deixando o Botafogo em segundo colocado, né? Na partida, sem emoção nenhuma, a emoção foi o quê? Se é que houve alguma emoção. Se o Mamelodi Sundowns fizesse um golzinho, vencesse por 1-0, tirava o Fluminense. Então, olha, passaria Borussia em primeiro, como passou, passaria Mamelodi Sundowns se tivesse feito um golzinho no Fluminense. Então, o Fluminense pode dizer, tal qual o Palmeiras também flertou com a eliminação, o Fluminense também, se tomasse um golzinho, poderia estar fora do mata-mata. Se ganhasse, era líder. Se empatasse, como empatou, classificaria em segundo colocado. E perdendo, poderia ser eliminado e voltar precocemente para casa. Mas o melhor de tudo, todos os brasileiros classificaram. Mas só Palmeiras e Flamengo.
Mas o de alerta que pode colocar nessa terceira rodada, nenhuma vitória de brasileiro. Como a gente teve em rodadas anteriores, na primeira e na segunda. Tanto que a primeira derrota do brasileiro veio com Atlético de Madrid 1, Botafogo 0. Então, uma que liga o alerta para os times brasileiros, porque todos os brasileiros se classificaram, né? Ao contrário dos argentinos. Mas vamos falar agora da situação de oitavas de final. Palmeiras e Botafogo, né? Palmeiras que, ao empatar com o Inter de Miami, sacramentou a sua primeira colocação, né? Então, e estava esperando, vai cair no colo de um Palmeiras, um Paris Saint-Germain, que o Palmeiras estava até então passando em segundo, empatou, estava perdendo 2-0 para o Inter Miami, empatou em 2-2, conseguiu a liderança. E o que aconteceu? O Palmeiras, ao empatar e conseguir a liderança, fugiu do Paris Saint-Germain e caiu no seu colo um Botafogo. O palmeirense, no caso até eu fiquei um pouco mais tranquilo, pelo não mútil também, né? Tranquilo naquelas. Por quê? O Palmeiras estava esperando pegar um Paris Saint-Germain e aquele negócio, vamos parar nas oitavas de final. Tanto que o Palmeiras pode até parar com o Botafogo, mas existe chance, existe jogo de poder jogar com o Botafogo. Diferente com esse futebol, o Palmeiras tem chance com o Paris Saint-Germain. O Palmeiras temia até tomar um vareio, uma goleada. Diferente do que eu acho que vai acontecer com o Botafogo. Vai ser um jogo mais franco, mais justo, mais disputado. Bonito não, acho que não vai ser. Tanto em vista dos últimos confrontos Palmeiras e Botafogo, já teve disputa de título brasileiro. Palmeiras já ganhou o Brasileirão, Botafogo já ganhou o Brasileirão, ambos disputando entre si. Então, tem tudo para poder ser um grande jogo. Por palpite, ainda acredito que o Palmeiras vai se superar. Não acredito que o Palmeiras vai fazer outra partida tão ruim, tão baixo nível técnico e de passividade, como foi contra o Inter Miami, e nessa superação, né? Até maioria de torcida de palmeirense no estádio, blá, blá, blá. O Palmeiras pode vir a se classificar e chegar numa quarta de final. Aí o que vier vai ser mais um desafio para o Palmeiras. Provavelmente, se passar, deverá pegar o Chelsea, no caso, que estava na outra chave, mas com as mudanças que tiveram, acabou caindo para a chave do Palmeiras e mandou o Bayern para a chave do Flamengo. O outro confronto, Flamengo e Bayern de Munique. O Flamengo, que entrou nessa terceira rodada para encerrar a fase de grupos dos brasileiros, já classificado, foi o único brasileiro que chegou nessa terceira rodada já classificado, e como prêmio um Bayern de Munique. Um time que sonhou com o adversário um pouco mais fraco, eu vou terminar líder, vou pegar um time mais fraco, como naturalmente acontece. Não, o Bayern de Munique termina em segundo, vai pegar um Flamengo. Favoritismo total e restrito da equipe bávara, da equipe alemã. O Flamengo, mas eu digo mais, Bayern e Flamengo. Acredito que o Bayern vai se classificar, o Flamengo vai cair fora, no meu achismo. Mas se existe uma equipe brasileira que pode eliminar um grande europeu, um grande e forte, um City, um Manchester City, um Real Madrid, um Bayern de Munique, para mim é só o Flamengo. Eu não vejo nem Palmeiras, nem Botafogo, nem Fluminense com bola de poder competir com o Bayern de Munique. No Flamengo eu vejo, mesmo que venha a perder, mas se não for o Flamengo, quem vai ser? Então eu acredito que o Flamengo seja desclassificado no meus palpites para o Bayern de Munique. Meu palpite e minha torcida também, né? Porque é o tal do, se deixar o Flamengo vai. Mas eu acredito que bola por bola, acho que o Bayern de Munique é mais time. Isso não quer dizer que o Flamengo é fraco, é uma constatação, né? O poder por poder, os dois times no máximo, o Flamengo no máximo e o Bayern de Munique no máximo, o Bayern de Munique é melhor do que o Flamengo. E se é melhor do que o Flamengo, é melhor muito do que o Palmeiras, muito mais do que o Botafogo, muito mais que o Fluminense, isso naturalmente. No outro confronto em oitava de final, Fluminense e Inter de Milão. Fluminense que empata no 0-0 com o Mamelodi Sundowns, se vencesse por 1-0, uma vitória simples, colocaria o Borussia Dortmund para poder enfrentar a Inter de Milão e fugiria do confronto. Mas não, o Fluminense empata em 0-0, se tomasse o 1-0 estaria eliminado, como empatou 0-0, ganhou um pontinho a mais,
ficou no total de 5 pontos. Né? Foi até engraçado que o Palmeiras foi líder do seu grupo com 5 pontos. O Fluminense foi segundo com 5 pontos. Então, para você ver a diferença do poderio dos grupos. E o Fluminense vai enfrentar a Inter de Milão, do que eu vi a Inter Milão fazendo com o River Plate, né? Desculpa, mas a frágil equipe do River Plate, tal qual a mais frágil ainda do que um Boca Juniors, mas tanto que os dois foram eliminados, os dois argentinos, mas eu não vejo bola com o Fluminense eliminar uma Inter de Milão, né? Você pode colocar no mesmo balaio um Chelsea, uma Inter de Milão, até um Paris Saint-Germain, como equipes que não é de primeiro escalão europeu, mas é muito forte, né? Do que qualquer brasileiro, fácil, do que os argentinos, então mais fácil ainda. Então, mas eu acredito que esse aí também é só clubismo. Eu acredito que o Palmeiras se supera e passa do Botafogo, mas pode até perder eliminado na fase à frente para um Chelsea. O Flamengo para no Bayern Munique, é eliminado, e o Fluminense para na Inter de Milão. Não acredito os brasileiros indo tão longe. Eu acredito que Palmeiras e o Botafogo vão até a próxima fase, porque um vai eliminar o outro, mas vão perder provavelmente para um Chelsea. Então, também é só meu achismo também. Então, tanto que o Flamengo, por ser o Flamengo, conseguiu vencer e até muito bem o Chelsea. Mas dessa forma assim, eu não acredito que outros brasileiros conseguiriam tal feito. Então, basicamente é isso. O meu achismo, as minhas percepções nessa terceira rodada de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, todos classificados, todos com seus méritos, alguns com deméritos, mas conseguiram cumprir a sua obrigação. Agora irão vir as oitavas de final ou mata-mata. Espero que os brasileiros façam boas apresentações, mesmo que venham combinar com desclassificações, eliminações, mas que pelo menos joguem futebol melhor. Isso serve também pro Palmeiras, que jogou muito mal, jogou uma fase de grupos pro gasto, conseguiu os resultados, mas o futebol ficou muito, muito aquém. Só reforçando, de novo o pedido, você que não deixou no início do vídeo, deixa o seu like agora, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, caso não for inscrito, e compartilhe o conteúdo do nosso canal, para poder a gente conseguir crescendo e sempre aumentar, sempre em progressão, para poder fazer o máximo de entregar o melhor conteúdo a você que nos acompanha nessa jornada. Então é isso, na torcida pelo Palmeiras, na torcida contra os outros brasileiros, mas que tenhamos bons jogos. E como já tinha falado no fechamento das outras rodadas, estou gostando muito da Copa do Mundo de Clubes. Espero e acredito que seja um torneio que veio para poder ficar. Que uma próxima edição que vá para uma Espanha, para Portugal, ou que venha para o Brasil, que vai ser sucesso total. E você, torcedor de time que não tem o seu time na Copa do Mundo de Clubes, torça para poder melhorar, porque eu acho o maior barato a Copa do Mundo de Clubes da FIFA.